Eu vou falar um pouco agora sobre o quarto passo do estudo, que é a identificação dos pontos de leitura. E o que é um ponto de leitura? É o instante em que um elemento termina e o outro é iniciado. Como ele pode ser determinado? Ele pode ser determinado por sons na operação ou pelo movimento das mãos do operador. Exemplo: fixar a peça na morsa. Esse elemento só termina quando o operador ligar a máquina para executar o elemento, referenciar a ferramenta e fresar as cotas de 85, 12 e 54. Antes de entrar no quinto passo para a execução do estudo de tempos e métodos, eu vou apresentar aqui a metodologia para a anotação dos tempos. Há duas maneiras: leitura contínua e leitura parcial. Na leitura contínua, o cronômetro ele não para. E quais são as vantagens da leitura contínua? Menor dificuldade, maior exatidão e maior concentração nos elementos. E quais são as desvantagens da leitura contínua? Ela não fornece o tempo direto e sempre será necessário realizar a subtração dos tempos acumulados. Na leitura parcial, o cronômetro é zerado a cada elemento. Quais são as vantagens da leitura parcial? Não há necessidade de realizar subtração. E quais são as desvantagens? Requer maior habilidade para cronometrar e anotar os tempos e pode gerar lapsos de tempos que distorcem os valores reais. No próximo slide, eu vou apresentar dois exemplos didáticos para ficar um pouco mais claro sobre essas duas maneiras para a anotação dos tempos. Não existe a melhor metodologia. Existe a metodologia em que você se sentir mais confortável para realizar a cronometragem. Isso cabe a você, no instante que você for realizar a cronometragem, determinar se vai ser melhor a leitura contínua ou se vai ser melhor a leitura parcial. E chegamos ao quinto passo do estudo, que é o cálculo do número de cronometragens. E o que vem a ser o cálculo do número de cronometragens? A experiência mostra que 5 cronometragens são suficientes para determinar o tempo padrão de um elemento. Porém, podem ocorrer situações em que 5 cronometragens não são suficientes. Quais situações 5 cronometragens não seriam suficientes? Isso depende do grau de confiança estabelecido pela empresa para os tempos cronometrados. Por isso, existe a fórmula para calcular o número de vezes que um elemento deverá ser cronometrado para atingir os requisitos mínimos estabelecidos pela empresa. Nos próximos slides, nós vamos ver em detalhes a aplicação dessa fórmula para determinar o número de vezes que um elemento deve ser cronometrado para atender os requisitos mínimos exigidos pela empresa. E a fórmula para o cálculo do número de cronometragens é essa. Ela contém 5 variáveis: o coeficiente de distribuição normal para uma probabilidade determinada, a amplitude da amostra, o erro relativo da medida, o coeficiente em função do número de cronometragens realizadas e a média dos valores das observações, ou seja, a média dos tempos cronometrados.
A seguir, eu vou explicar cada uma dessas variáveis. Então vamos começar tratando duas variáveis que são tabeladas, que são o z, que é o coeficiente de distribuição normal para uma probabilidade determinada, e o d2, que é o coeficiente em função do número de cronometragens realizadas preliminarmente. A primeira variável, o z, que é o coeficiente de distribuição normal, que significa o grau de confiança, é retirado dessa tabela. Então, suponhamos que seja determinado que o grau de confiança deve estar em 95%. Logo, nós vamos adotar 1,96 para esse grau de confiança. E para o coeficiente D2, nós temos essa tabela, onde N é o número de cronometragens iniciais e o D2 o valor que será adotado para a variável, ou seja, 2,326. No próximo slide, eu apresento um exemplo didático para ficar mais claro a aplicação dessa fórmula. Nesse exemplo, fica mais claro a compreensão da aplicação da fórmula. Então vamos lá. Um analista de processos de uma determinada fábrica cronometrou a operação de montagem de um determinado produto. Foram feitas 5 cronometragens iniciais e foram obtidos os seguintes valores: 10,5, 10,3, 9,3, 9,2 e 9,5 minutos centesimais. A empresa determinou, como regra geral, que o grau de confiança para os tempos cronometrados fosse de 95%, com um erro relativo inferior a 5%. Com isso, nós temos todos os valores necessários para cada variável. No próximo slide, nós vamos aplicar esses valores à fórmula e verificar se o número de cronometragens inicial satisfaz os requisitos mínimos exigidos pela empresa. E está aí a solução do problema. Nós temos a média das cronometragens, que é aproximadamente 9,8 minutos centesimais, o valor de Z, que é 1,96, que satisfaz o grau de confiança de 95%, a amplitude da cronometragem, que nada mais é a subtração do maior valor pelo menor valor, o erro relativo estabelecido pela empresa e o valor da variável D2, que é o número de cronometragens iniciais, retirado da tabela. Portanto, o valor é 2,326. Com esses valores aplicados à fórmula, nós temos um resultado de 4,99, que é aproximadamente 5 cronometragens. Logo, o número de cronometragens iniciais atende às expectativas da empresa. Acredito que tenha ficado claro a aplicação da fórmula para a determinação do número de cronometragens a serem realizadas. Se a cronometragem pela fórmula for menor ou igual à cronometragem inicial, então o número de cronometragens satisfaz o grau de confiabilidade, no caso 95%, estabelecido na empresa. Acredito que dificilmente essa fórmula vai ser aplicada na empresa que você trabalha ou que venha trabalhar. Como dito anteriormente, a experiência mostra que 5 cronometragens são suficientes para determinar o tempo padrão de um elemento. Porém, caso seja necessário fazer essa verificação, você não terá a necessidade de efetuar esse cálculo manualmente. No final do curso, eu vou disponibilizar uma planilha que já contém todas as fórmulas necessárias para a realização do cálculo. Basta você inserir os valores adquiridos através da cronometragem e das tabelas e o cálculo vai ser automático.
A planilha para a realização do cálculo de número de cronometragens é essa. Você vai ter o espaço para colocar os tempos cronometrados e as variáveis. Note, nas duas figuras que se encontram nos cantos inferior esquerdo e inferior direito, que as variáveis Z e D2 você vai poder selecionar diretamente por uma caixa de seleção. Você não vai precisar ficar digitando esses valores, basta você desdobrar essas caixas e selecionar os valores. Com isso, o cálculo vai ser automático e você não vai precisar fazer nada além de inserir valores na planilha. Com isso, nós concluímos o quinto passo do estudo de tempos e métodos. Vamos agora para o sexto passo. Agradecemos desde já a sua atenção. Para saber um pouco mais, acesse o nosso site ou então entre em contato pelo telefone que aparece no vídeo. Teremos o maior prazer de comparecer à sua empresa e mostrar para você como podemos ajudar no aumento da produtividade com baixos investimentos.